E se os maiores heróis e os mais infames vilões da história fossem apenas peças num tabuleiro de xadrez que você nunca soube que existia? E se as guerras que reescreveram os mapas do nosso mundo fossem apenas a ruidosa distração de um conflito muito mais antigo, silencioso e letal? Esta não é uma história sobre o bem contra o mal. É sobre controle, duas visões de mundo, duas máquinas de poder e uma guerra travada nas sombras por 500 anos. No canto esquerdo, vestindo o preto da obediência absoluta e empunhando a cruz como uma adaga, a companhia de Jesus. Os jesuítas, a agência de inteligência do Vaticano, nascida do fogo da Contra-Reforma. No canto direito, envoltos em aventais, manejando o esquadro e o compasso, os maçons. Uma irmandade secreta de livres pensadores, cientistas e revolucionários unidos por um juramento e um ideal, a construção de uma nova ordem mundial baseada na razão. A anomalia histórica que ninguém ousa discutir. Por que tantos eventos cruciais, de revoluções a assassinatos de líderes, parecem espelhar a lógica de uma batalha invisível? A história oficial nos dá respostas confortáveis. Nós estamos aqui para desenterrar as perguntas incômodas. A saga começa em 1534, em Paris. Um soldado basco aleijado, Inácio de Loyola, reúne um punhado de seguidores. Sua missão, diz ele, é servir a Deus, mas seu método é o de um mestre espião. A Companhia de Jesus é estruturada não como uma ordem monástica, mas como um exército. Uma hierarquia de ferro, obediência cega ao superior geral e ao Papa, e uma doutrina de que os fins justificam os meios. Eles se tornam os confessores dos reis, os tutores dos príncipes, os cientistas mais brilhantes e os missionários mais intrépidos. Eles constroem o mais vasto sistema educacional que o mundo já viu. Mas por baixo da batina opera uma rede de inteligência formidável. Eles coletam segredos nos confessionários, decifram códigos nas bibliotecas e influenciam a política nas cortes reais. Um rei que se desvia da linha de Roma pode encontrar um confessor jesuíta sussurrando veneno em seu ouvido, ou, se necessário, veneno real em seu cálice. O poder deles se torna tão absoluto que um ditado percorre a Europa: todo rei tem seu jesuíta, e todo jesuíta tem seu rei. Eles são a encarnação do controle centralizado, da hierarquia, da fé como arma de dominação. Mas nas sombras de suas catedrais outra força se agita. A maçonaria especulativa, que floresce no início do século XVIII na Inglaterra, não é um exército. É uma rede, descentralizada, secreta, unindo homens de diferentes classes e credos sob os princípios da razão, do livre pensamento e da fraternidade. Eles se reúnem em lojas, usam símbolos esotéricos e falam de construir o Templo de Salomão, não com pedra, mas com uma humanidade iluminada. Se os jesuítas são a espada da Contra-Reforma, os maçons são a tocha do iluminismo. Voltaire, Montesquieu, Diderot, muitos dos pensadores que desafiaram o poder absoluto da Igreja e da monarquia, eram maçons ou circulavam em seus salões. Eles não buscam o poder para um papa ou um rei. Eles buscam desmantelar o próprio conceito de poder absoluto. A guerra começa silenciosamente. É uma guerra de ideias. Os jesuítas publicam panfletos denunciando os maçons como hereges e satanistas. Os maçons respondem com tratados filosóficos sobre a tirania da superstição, mas logo a tinta se torna sangue. O primeiro grande campo de batalha são as cortes da Europa. Em Portugal, o Marquês de Pombal, um maçom, convence o rei José I de que os jesuítas estão planejando sua derrubada e controlando um império secreto no Brasil. Em 1759, a ordem é expulsa de Portugal e de suas colônias, suas propriedades confiscadas. O primeiro dominó cai. Na França,
A corte de Luís XV é um ninho de víboras. A amante do rei, Madame de Pompadour, alinhada com os filósofos maçons, trabalha incansavelmente para minar a influência dos confessores jesuítas. Eles são acusados de escândalos financeiros, de conspiração, de regicídio. Em 1764, a França os proíbe. A Espanha segue o exemplo em 1767. Os reis que os jesuítas haviam educado e controlado agora se voltam contra eles. A razão para isso é simples. Os monarcas, embora católicos, começaram a temer mais o poder de uma ordem internacional que respondia a Roma do que os intelectuais em suas lojas. Reis temiam o veneno dos jesuítas, e os jesuítas temiam as ideias dos maçons. Mas a história mostrou que aqueles a serem temidos eram os que estavam acima de ambos. A pressão sobre o papado se torna insuportável. Em 1773, o Papa Clemente XIV, cedendo às monarquias europeias influenciadas pela maçonaria, assina o breve Dominus ac Redemptor. A Companhia de Jesus é oficialmente suprimida, dissolvida, aniquilada. Parece uma vitória total para a Irmandade. Mas os jesuítas não desaparecem. Eles simplesmente mergulham mais fundo nas sombras. A ordem sobrevive na clandestinidade, protegida por monarcas que ainda os valorizam, como Frederico o Grande, da Prússia. Ironicamente, ele mesmo um proeminente maçom que via utilidade em seus talentos educacionais, e Catarina, a Grande, da Rússia. Eles juram vingança. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de forma. De uma batalha aberta por influência, tornou-se uma campanha de guerrilha, sabotagem e revolução. Os jesuítas, despojados de seu poder oficial, aprenderam uma nova lição. Para derrotar uma rede, você precisa pensar como uma rede. E eles descobriram que as ideias de seus inimigos, como sementes levadas através do oceano, poderiam dar frutos venenosos em um novo mundo. De que lado você estaria em uma guerra onde não há mocinhos, apenas diferentes níveis de mentiras? A ordem que exige obediência total para um bem maior, ou a irmandade que promete liberdade, mas apenas para os iniciados? Qual caminho para o poder é mais perigoso? Aquele que você vê ou aquele que se esconde à vista de todos? A guerra estava apenas começando. Qual lado parece mais assustador para você? O controle absoluto da ordem ou a liberdade caótica da fraternidade? Deixe sua escolha nos comentários e vamos ver quem vence a primeira batalha por sua mente. As sementes venenosas da vingança jesuíta, levadas pelo vento da desgraça europeia, encontraram solo fértil não apenas na Rússia e na Prússia, mas também nas vastas e indomadas terras do continente americano. Enquanto a Europa se parabenizava por ter extirpado a praga jesuíta, a guerra secreta simplesmente mudava seu quartel-general. No sul, os jesuítas já haviam construído um império. As famosas reduções do Paraguai não eram simples missões. Eram estados teocráticos autônomos, um experimento social em escala massiva. Centenas de milhares de indígenas guaranis viviam sob um regime de disciplina de ferro e fé inabalável, isolados do mundo exterior. Eles eram treinados em agricultura, artesanato e, crucialmente, em táticas militares. Os exércitos guaranis dos jesuítas, equipados com armas de fogo e treinados em táticas europeias, eram a força mais poderosa da região. Eles lutavam contra os caçadores de escravos portugueses e defendiam um território maior que a França. Para a coroa espanhola, era um estado dentro de um estado. Para os maçons em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, era a prova viva do pesadelo jesuíta. Um modelo de controle total, onde a individualidade era sacrificada no altar da comunidade e da obediência. Quando a ordem de supressão chegou da Europa, os jesuítas foram expulsos, e seu império, utópico,
distópico, desmoronou. Mas eles não partiram sem deixar para trás uma estrutura, uma rede de lealdade e um profundo ressentimento contra as coroas europeias que os traíram, coroas que eles viam como marionetes nas mãos de seus inimigos maçônicos. Enquanto isso, ao norte, a maçonaria florescia nas 13 colônias britânicas. As lojas de Boston, Filadélfia e Virgínia se tornaram os verdadeiros centros nevrálgicos da agitação revolucionária. George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, a lista de pais fundadores que eram maçons é impressionante. As tavernas onde se reuniam, como a Green Dragon em Boston, eram chamadas de quartel-general da Revolução. A simbologia maçônica foi tecida na própria estrutura da nova nação. O olho da providência no grande selo dos Estados Unidos da América, a planta de Washington, Distrito de Colômbia, projetada com esquadro e compasso em mente. Eles não estavam apenas construindo um país, estavam realizando o grande projeto maçônico, uma Novus Ordo Seclorum, uma nova ordem dos séculos, baseada na liberdade, na razão e na separação entre igreja e Estado, o anátema para tudo o que os jesuítas defendiam. A Guerra de Independência Americana, portanto, pode ser vista sob uma nova luz. Não foi apenas uma revolta colonial contra impostos, foi uma batalha por procuração na guerra global entre a ordem e a irmandade. Os franceses, cujo governo estava agora sob forte influência maçônica, apoiaram os revolucionários americanos com dinheiro, armas e tropas. O general Lafayette, um maçom fervoroso, tornou-se um herói em ambos os continentes. Do outro lado, os jesuítas exilados e suas redes de influência na Europa católica trabalhavam para minar o esforço de guerra. Eles sussurravam nas cortes da Espanha e da Áustria, alertando que o sucesso da República Americana inspiraria revoluções em todo o mundo, varrendo tanto o trono quanto o altar. E eles estavam certos. Eles organizaram o envio de mercenários hessianos, vindos de uma Alemanha onde a influência jesuíta ainda era forte, para lutar ao lado dos britânicos. A guerra nas sombras era travada com espiões em batinas e revolucionários em aventais. Enquanto os exércitos se enfrentavam em Saratoga e Yorktown, agentes secretos lutavam pelo controle das rotas de abastecimento, pela lealdade das tribos nativas e pela opinião pública na Europa. Benjamin Franklin, em sua missão diplomática em Paris, não era apenas um embaixador. Ele era o grão-mestre da prestigiosa Loja das Nove Irmãs, usando sua influência maçônica para garantir o apoio crucial da França. A vitória americana foi uma vitória maçônica retumbante. O nascimento dos Estados Unidos da América foi a prova de que uma nação poderia ser fundada sobre os princípios do iluminismo, sem um rei e sem uma igreja estatal. Era um farol de esperança para os livres pensadores de todo o mundo e um monumento à derrota de seus inimigos. Mas a guerra estava longe de terminar. Os jesuítas, operando agora a partir de centros de comando clandestinos, observavam o sucesso do experimento americano com alarme e admiração. Eles aprenderam com sua derrota. Eles viram o poder de uma ideia, o poder de uma revolução popular. E perceberam que, se não podiam derrotar a revolução, talvez pudessem cooptá-la. Talvez pudessem usar as próprias armas de seus inimigos contra eles. A tocha da liberdade, acesa na América, logo seria levada de volta através do Atlântico, mas nas mãos de novos mestres e em um país muito mais antigo e volátil, aquela tocha não iluminaria o caminho, ela incendiaria o mundo. A república nascida da filosofia maçônica era um triunfo da razão, mas em breve a Europa testemunharia o que acontece quando a razão dorme e gera monstros. A queda da Bastilha estava a apenas alguns anos de distância. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, não foi uma explosão espontânea da fúria popular. Foi a detonação controlada de uma bomba-relógio
montada por anos nas lojas maçônicas de Paris. O Grande Oriente da França tornou-se o quartel-general não oficial da Revolução Francesa. Figuras como o Duque d'Orléans, primo do rei e grão-mestre, junto com Danton, Marat e Robespierre, usaram a rede fraterna para espalhar ideias radicais e coordenar a ação política. As palavras de ordem, liberdade, igualdade, fraternidade eram um eco direto dos ideais maçônicos. O objetivo era claro: demolir a velha ordem, o Ancien Régime, que se apoiava em dois pilares, a monarquia absoluta e a Igreja Católica. Para a maçonaria, era o clímax de sua luta de um século. Para os jesuítas, mesmo oficialmente dissolvidos, era o apocalipse. A revolução era um ataque direto a tudo o que eles representavam. E eles não ficariam de braços cruzados. Operando a partir de células secretas na França e centros de comando no exterior, em Roma e em outras nações católicas, os agentes jesuítas iniciaram uma campanha massiva de contra-revolução. Eles usaram suas habilidades de séculos em propaganda e desinformação para atiçar o medo e o ódio contra os revolucionários. Panfletos inundaram Paris, retratando os maçons como conspiradores satânicos e os jacobinos como monstros sedentos de sangue. Enquanto a maçonaria controlava os clubes jacobinos, os jesuítas influenciavam os círculos monarquistas e o clero refratário, aqueles que se recusavam a jurar lealdade ao novo regime. A guerra saiu das sombras e tomou as ruas. O que começou como uma revolução por direitos e representação, rapidamente se transformou em um banho de sangue paranoico. A guilhotina, a navalha nacional, tornou-se o símbolo de uma era onde a razão deu lugar ao terror. E ambos os lados jogaram lenha na fogueira. As lojas maçônicas, inicialmente unidas, se fragmentaram. A facção mais radical, os jacobinos, liderada por Robespierre, iniciou o reinado do terror, expurgando não apenas os monarquistas, mas também seus próprios irmãos maçons mais moderados, os girondinos. Foi uma operação que saiu espetacularmente do controle. Você consegue sacrificar a liberdade do mundo para salvá-lo? Essa era a pergunta que os mestres de marionetes invisíveis se faziam. Os jesuítas exploraram esse caos com maestria. Eles ajudaram a organizar e financiar a Guerra da Vendeia, uma brutal guerra civil no oeste da França, onde camponeses católicos, liderados por aristocratas e padres, travaram uma guerra de guerrilha contra o exército revolucionário. Foi um conflito de uma selvageria incalculável, com massacres de ambos os lados. Centenas de milhares morreram. A Vendeia e o terror jacobino eram duas faces da mesma moeda. A aniquilação total do inimigo, alimentada por um fanatismo ideológico que era secretamente manipulado de fora. Agentes jesuítas se infiltraram nos próprios comitês revolucionários, agindo como provocadores, empurrando as políticas mais extremas para desacreditar a revolução, aos olhos do mundo, e justificar uma intervenção estrangeira. As monarquias da Áustria e da Prússia, incitadas por redes jesuítas que alertavam sobre o contágio revolucionário, declararam guerra à França. A revolução, que deveria inaugurar uma era de paz e fraternidade, mergulhou a Europa em 2 décadas de guerra. No meio desse turbilhão, surge uma figura que mudaria o jogo para sempre: Napoleão Bonaparte. Um jovem oficial de artilharia, cuja ascensão meteórica foi apoiada por facções maçônicas que viam nele um homem forte, capaz de restaurar a ordem. Mas Napoleão era um mestre em seu próprio jogo. Ele usou a maçonaria para chegar ao poder, mas nunca se deixou controlar por ela. Ele restaurou a Igreja Católica na França, mas a manteve sob o controle estrito do Estado, para o desespero do Vaticano e de seus agentes jesuítas. A ascensão de Napoleão marcou uma nova fase na guerra. A luta não era mais apenas entre 2 ordens secretas. Agora havia um terceiro jogador, incontrolável,
que usava a ideologia de um lado e a estrutura do outro para seus próprios fins imperiais. Os jesuítas, percebendo que não podiam derrotá-lo militarmente, recorreram aos seus métodos mais antigos, a conspiração e o assassinato. Inúmeras tentativas foram feitas contra a vida de Napoleão, muitas delas ligadas a redes monarquistas apoiadas pelos jesuítas. Enquanto isso, a maçonaria se espalhava com os exércitos de Napoleão por toda a Europa, estabelecendo lojas na Itália, na Alemanha e na Espanha, derrubando as velhas monarquias e espalhando os ideais da Revolução. Em 1814, com a derrota de Napoleão, os jesuítas finalmente tiveram sua vingança. O Papa Pio VII, recém-libertado de seu cativeiro napoleônico, assinou a bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. A Companhia de Jesus foi oficialmente restaurada em todo o mundo. Eles voltaram do exílio, mais determinados do que nunca a recuperar seu poder perdido e a esmagar as forças da Revolução que quase os destruíram. A era da guilhotina havia terminado, mas a carnificina que ela desencadeou ensinou a ambos os lados uma lição valiosa. As guerras futuras não seriam vencidas com ideias ou guilhotinas, mas com algo muito mais poderoso, uma força que poderia construir e destruir nações, comprar reis e financiar exércitos, o capital. O ouro e o aço do século XIX se tornariam as novas armas em sua guerra eterna. A restauração da ordem jesuíta em 1814 coincidiu com o nascimento de uma nova era. A Revolução Industrial estava transformando a paisagem da Europa e, com ela, a natureza do poder. A fumaça das chaminés substituía o incenso das catedrais e o tilintar do ouro nos cofres dos bancos se tornava mais alto que os sinos das igrejas. A guerra nas sombras se moveu dos palácios e lojas maçônicas para as bolsas de valores e as salas de diretoria. O controle não vinha mais apenas da confissão de um rei, mas da posse de suas dívidas. Neste novo campo de batalha, uma família ascendeu a um poder sem precedentes: os Rothschilds. De um gueto em Frankfurt, eles construíram um império bancário que se estendia por toda a Europa, com filiais em Londres, Paris, Viena e Nápoles. Seu sistema de comunicação, usando pombos-correio e agentes, era mais rápido que o de qualquer governo, permitindo-lhes saber o resultado da Batalha de Waterloo antes de qualquer um em Londres e fazer uma fortuna na bolsa. A pergunta que ecoava nos corredores do poder era: para quem eles trabalhavam? A resposta era complexa. Os Rothschilds e outras dinastias financeiras que surgiram na época não eram peões de ninguém. Eram uma nova força, um poder transnacional que servia aos seus próprios interesses. No entanto, ambos os lados da guerra secreta tentaram desesperadamente usá-los. A maçonaria, com seu domínio sobre o cenário financeiro de Londres e Nova York, viu o capital industrial como a ferramenta para construir sua utopia de progresso e comércio global. As grandes ferrovias que cruzavam continentes, os navios a vapor que encurtavam os oceanos, os cabos telegráficos que conectavam o mundo, muitos desses projetos foram financiados por capital e liderados por homens que eram membros proeminentes da Irmandade. Eles acreditavam que o livre comércio criaria uma interdependência que tornaria as guerras obsoletas, unindo a humanidade em uma única e vasta rede de interesses econômicos. Era a grande obra em escala industrial. Os jesuítas, por sua vez, viram nesta nova era uma ameaça existencial e uma oportunidade. Ameaça porque o materialismo e o liberalismo que acompanhavam a industrialização corroíam a fé e a autoridade tradicional. Oportunidade porque o dinheiro também podia ser uma arma. Eles focaram na Europa continental, infiltrando-se nos círculos financeiros da França, da Áustria e dos estados alemães. Eles se tornaram conselheiros de famílias nobres e banqueiros católicos, criando um contrapeso ao capital protestante e judaico alinhado
a maçonaria. O Vaticano, com o apoio da expertise financeira jesuíta, começou a construir seu próprio império econômico, investindo em terras, imóveis e indústrias. A guerra colonial do século XIX foi o palco principal deste conflito econômico. Cada grande projeto de engenharia, cada disputa por recursos escondia uma batalha invisível. A construção do Canal de Suez, liderada pelo diplomata francês Ferdinand de Lesseps, foi fortemente apoiada por círculos maçônicos na França, que o viam como uma forma de fortalecer o comércio global e o controle sobre as rotas para a Ásia. Agentes jesuítas, por sua vez, trabalharam através de seus contatos no Império Otomano e no Egito para sabotar o projeto, temendo o aumento da influência britânica e francesa na região. As guerras do ópio contra a China foram outro exemplo. A Grã-Bretanha, cujo governo e cuja Companhia das Índias Orientais estavam repletos de maçons, forçou a abertura do mercado chinês para o ópio, uma operação de narcotráfico em escala estatal que gerou lucros astronômicos. Os jesuítas, que tinham uma longa e complexa história de missões na China, viram isso como um ataque bárbaro que desestabilizaria o império e abriria as portas para a exploração ocidental, destruindo seu próprio trabalho de séculos. Eles usaram sua influência na corte Qing para encorajar a resistência, mas não conseguiram deter a força esmagadora da Marinha Britânica. A África se tornou o magnífico bolo africano, fatiado e dividido pelas potências europeias na Conferência de Berlim de 1885. Por trás da diplomacia pública, as redes maçônicas e jesuítas lutavam pelo controle das vastas riquezas do continente: diamantes, ouro, borracha. Missionários jesuítas adentravam o interior não apenas para converter almas, mas para mapear territórios e identificar recursos para as potências católicas, como a Bélgica, no Congo. Exploradores e administradores maçons, como Cecil Rhodes, na África do Sul, trabalhavam para expandir o Império Britânico, sonhando com uma ferrovia do Cairo ao Cabo que consolidaria o domínio da Irmandade sobre o continente. Esta não era uma guerra travada com exércitos, mas com contratos, concessões, sabotagem industrial e assassinatos seletivos de engenheiros, banqueiros e políticos que se colocavam no caminho errado. Uma quebra no mercado de ações de Londres podia arruinar um projeto apoiado pelos jesuítas em Viena. Um acidente numa mina na África do Sul podia eliminar um administrador maçônico inconveniente. O mundo estava sendo conectado e pilhado, e a humanidade pagava o preço em sangue e suor, enquanto nas altas esferas do poder, a guerra secreta entrava em sua fase mais lucrativa e impiedosa. A nova ordem mundial não estava sendo construída com ideais de liberdade, mas com ouro e aço. E essa mesma lógica brutal logo seria aplicada a uma nação jovem e promissora, dividindo-a contra si mesma em uma tragédia que mancharia sua alma para sempre. A guerra estava voltando para a América. Você acredita em coincidências ou em conspirações? Se tivesse que escolher um mestre, quem seria? O banqueiro que financia ambos os lados da guerra ou o padre que sussurra nos ouvidos dos generais? Escreva sua resposta nos comentários. O jogo está ficando mais sério. A jovem República Americana, nascida dos ideais maçônicos de liberdade e razão, tornara-se, em meados do século XIX, um gigante econômico e territorial. Sua expansão para o oeste e seu poder industrial crescente eram vistos com uma mistura de admiração e alarme na Europa. Para os arquitetos da maçonaria, os Estados Unidos da América eram a prova viva do sucesso de seu grande projeto. Para os estrategistas jesuítas, restaurados e sedentos por recuperar sua influência global, a nação americana era o maior obstáculo para a restauração de uma ordem mundial centrada na autoridade de Roma. Era um poder que precisava ser contido, dividido e, se possível,
destruído. A oportunidade perfeita surgiu com a questão que corroía a alma da nação: a escravidão. A Guerra Civil Americana não foi apenas um conflito sobre os direitos dos estados ou a abolição da escravatura. Foi o campo de batalha perfeito para a guerra nas sombras. A Irmandade Maçônica, que fora a cola que uniu os pais fundadores, agora estava tragicamente dividida. Havia lojas maçônicas no norte e no sul. Generais de ambos os exércitos, como George McClellan, da União, e George Pickett, da Confederação, eram irmãos maçons que agora se enfrentavam em campos de batalha sangrentos, como Antietam e Gettysburg. A guerra fratricida não era apenas uma metáfora, era uma realidade literal dentro da Irmandade. Essa divisão foi explorada e aprofundada por agentes de influência europeus. Os estrategistas jesuítas, operando a partir de Roma e através de suas redes na França, Espanha e Áustria, viram na Confederação uma ferramenta para alcançar seu objetivo. O imperador Napoleão III da França, cuja esposa, a imperatriz Eugênia, era devotamente católica e influenciada por conselheiros jesuítas, simpatizava abertamente com o Sul. Ele sonhava em instalar um império católico no México, sob o comando de Maximiliano da Áustria. E uma confederação independente e amiga seria um contrapeso perfeito aos Estados Unidos da América, de maioria protestante e maçônica. Agentes confederados foram recebidos em Paris e no Vaticano. O Papa Pio IX, embora nunca tenha reconhecido oficialmente a Confederação, expressou sua simpatia pela causa sulista. Dinheiro, armas e apoio diplomático secreto fluíram da Europa para o Sul, canalizados através de uma complexa rede de banqueiros católicos e intermediários. O objetivo não era necessariamente garantir a vitória do Sul, mas prolongar o conflito, sangrar a nação até a exaustão, deixando-a fraca e dividida, incapaz de projetar seu poder no cenário mundial. Enquanto isso, no norte, o presidente Abraham Lincoln se via cercado por inimigos visíveis e invisíveis. Ele enfrentava não apenas os exércitos confederados, mas também uma oposição interna feroz dos Copperheads, democratas do norte que queriam uma paz negociada a qualquer custo. Muitas dessas facções eram secretamente alimentadas por propaganda e dinheiro, vindo de fontes europeias alinhadas aos jesuítas. Lincoln também desconfiava dos banqueiros internacionais de Nova York e Londres, muitos deles ligados à maçonaria, que relutavam em financiar o esforço de guerra da União, exceto a taxas de juros exorbitantes. Sua decisão de emitir os greenbacks, uma moeda nacional livre de dívidas controlada pelo governo, foi um ato revolucionário que o colocou em rota de colisão direta com os interesses financeiros internacionais. Ele estava lutando uma guerra em duas frentes, uma contra os secessionistas do Sul e outra contra os financistas que queriam controlar a economia da nação. A guerra foi um massacre de uma escala sem precedentes, a primeira guerra verdadeiramente industrial, com ferrovias, telégrafos e armas de repetição. Mais de 600 mil americanos morreram, mas, contra todas as probabilidades e graças à determinação de Lincoln e à força industrial do Norte, a União prevaleceu. A nação foi preservada. A República Maçônica sobreviveu à sua maior provação. Mas a Guerra nas Sombras ainda não havia terminado. Em 14 de abril de 1865, apenas 5 dias após a rendição do General Lee, Abraham Lincoln foi assassinado no Teatro Ford. A história oficial nos diz que John Wilkes Booth era um ator simpatizante da Confederação, um fanático solitário, mas as investigações subsequentes revelaram uma conspiração muito mais ampla, com elos que levavam a Montreal, no Canadá, um conhecido centro de operações secretas confederadas e jesuítas durante a guerra, e até mesmo a Roma. Vários dos conspiradores foram abrigados por padres católicos. Um deles, John Surratt, escapou para a Europa e encontrou refúgio no Vaticano, servindo nos zuavos papais,
antes de ser capturado. Foi o assassinato de Lincoln o ato final de uma operação de desestabilização? A eliminação do homem que não apenas salvou a União, mas também desafiou o poder dos banqueiros internacionais? Uma vingança fria e calculada contra o líder da nação que representava a maior vitória da maçonaria? As perguntas permanecem, enterradas sob camadas de história oficial e segredos bem guardados. O que é certo é que a morte de Lincoln mergulhou o país em um período de caos na reconstrução e removeu um líder visionário que poderia ter curado as feridas da nação de forma mais justa. A Guerra Civil Americana foi um aviso terrível. Nenhuma nação, por mais poderosa que seja, estava a salvo da guerra secreta. E as táticas usadas para dividir a América seriam logo aplicadas em uma escala ainda maior para mergulhar todo o continente europeu em um crepúsculo sangrento do qual ele talvez nunca se recuperasse. Os impérios estavam envelhecendo e a contagem regressiva para o Armagedon havia começado. Com a América se recuperando de sua guerra fratricida, o epicentro da guerra nas sombras voltou para a velha e cansada Europa. O final do século XIX foi uma era de contradições deslumbrantes. O auge do poder imperial, avanços científicos sem precedentes e uma paz armada que parecia cada vez mais frágil. Sob a superfície da Belle Époque, as engrenagens de uma vasta máquina de guerra estavam sendo montadas e os arquitetos invisíveis trabalhavam febrilmente. A unificação da Alemanha em 1871, sob o comando de Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, alterou drasticamente o equilíbrio de poder. O novo Império Alemão era uma potência industrial e militar que rivalizava com a Grã-Bretanha. Crucialmente, a Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro, formava um bloco de poder católico ou com forte influência católica na Europa Central. Isso era visto com profundo alarme nos centros de poder maçônicos de Londres e Paris. A resposta foi a criação de uma complexa teia de alianças. A história nos livros didáticos chama isso de sistema de alianças, mas era, na realidade, a formalização de esferas de influência da guerra secreta. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a que viria a ser a Tríplice Entente, a França republicana e maçônica, a Rússia czarista, cada vez mais sob influência financeira francesa, e a Grã-Bretanha, o coração do Império Maçônico Global. O mapa da Europa estava sendo dividido em duas equipes para um jogo mortal. A elite maçônica da Grã-Bretanha e da França, que dominava a política externa, a finança e a imprensa, começou uma campanha sistemática para isolar a Alemanha. Jornais em Londres e Paris retratavam o Kaiser Guilherme II como um déspota louco e a Alemanha como uma nação agressora que ameaçava a paz mundial. Enquanto isso, a rede jesuíta, com sua forte influência nas cortes de Viena e Berlim, sussurrava o oposto. Eles pintavam a Grã-Bretanha como a pérfida Albion e a França como um viveiro de ateísmo e decadência, inimigos da fé e da monarquia. Ambos os lados estavam preparando suas populações para a inevitabilidade da guerra. O verdadeiro campo de batalha, no entanto, eram os Balcãs, o barril de pólvora da Europa. Esta região volátil, cheia de nacionalismos emergentes e ódios antigos, tornou-se o playground para as agências de inteligência das grandes potências. Sociedades secretas floresceram, muitas delas ramos ou imitações da maçonaria, mas com uma agenda nacionalista violenta. Grupos como a Mão Negra, na Sérvia, eram células terroristas, armadas e financiadas tanto pela Rússia, que se via como a protetora dos eslavos, quanto por outras facções que viam o caos como uma ferramenta útil. Agentes provocadores, trabalhando para diferentes mestres, cruzavam fronteiras, incitando revoltas, espalhando propaganda
e realizando assassinatos. O objetivo era desestabilizar o Império Austro-Húngaro, o aliado mais fraco da Tríplice Aliança, e criar um pretexto para um conflito mais amplo. A corrida armamentista que precedeu 1914 foi outro aspecto da manipulação. As grandes empresas siderúrgicas e de armamentos, como a Krupp na Alemanha e a Vickers na Grã-Bretanha, eram controladas por homens com ligações em ambos os lados do espectro secreto. Eles vendiam armas para todos, lucrando imensamente com o clima de medo que eles próprios ajudavam a criar através de seus jornais e contatos políticos. Era um ciclo vicioso e lucrativo. A propaganda gerava medo, o medo gerava a compra de armas, e as armas tornavam a guerra mais provável, o que, por sua vez, justificava mais propaganda. A atmosfera em toda a Europa era de paranoia e premonição. Parecia que o mundo estava deslizando inevitavelmente para uma catástrofe, mas ninguém conseguia parar. Reis e imperadores, como o Kaiser Guilherme, o Czar Nicolau e o rei George, primos que governavam a maior parte da Europa, trocavam cartas afetuosas enquanto seus governos se preparavam para enviar milhões de seus súditos para a morte. Eles eram os rostos públicos do poder, mas as decisões cruciais estavam sendo tomadas em outro lugar, em lojas maçônicas em Londres, em clubes de cavalheiros em Paris, em retiros jesuítas perto de Viena. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, a capital da província austro-húngara da Bósnia, a faísca foi finalmente levada ao barril de pólvora. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista, sérvio membro de um grupo treinado e armado pela Mão Negra. Foi o pretexto perfeito. A Áustria-Hungria, empurrada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, em defesa da Sérvia, mobilizou seu exército. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à sua aliada, a França. E quando a Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, a Grã-Bretanha entrou na guerra. Em questão de semanas, a teia de alianças, cuidadosamente construída ao longo de décadas, arrastou todo o continente para o abismo. Não foi um acidente, foi um plano, um gigantesco ato de sabotagem global, o culminar de anos de intriga, manipulação e preparação. A guerra que se seguiu não seria como nenhuma outra. Seria uma carnificina industrializada, um sacrifício de sangue em uma escala inimaginável, projetada para quebrar os velhos impérios e redesenhar o mapa do mundo. O crepúsculo havia terminado. A noite da grande carnificina estava prestes a começar, e com ela o nascimento de monstros que nem mesmo seus criadores poderiam controlar. A Grande Guerra, como foi chamada, foi o matadouro que os arquitetos secretos haviam projetado, mas sua brutalidade excedeu até mesmo suas expectativas mais cínicas. Milhões de homens marcharam para o fronte, convencidos de que estavam lutando por Deus, pelo rei e pela pátria. Na realidade, eles eram o gado em um sacrifício ritualístico no altar da nova ordem mundial. A guerra de trincheiras era um inferno de lama, arame farpado e morte industrializada. Batalhas como o Somme e Verdun consumiram centenas de milhares de vidas por alguns metros de terreno baldio. Mas, por trás do horror aparentemente sem sentido, havia uma lógica fria e calculista. O objetivo da guerra, para os mestres de marionetes da Entente, não era simplesmente derrotar a Alemanha. Era aniquilar os três grandes impérios que barravam o caminho para um mundo verdadeiramente globalizado. O Império Austro-Húngaro, o último grande bastião do poder católico, Habsburgo, o Império Otomano, que controlava o Oriente Médio e suas futuras riquezas de petróleo, e o Império Russo, vasto, autocrático e imprevisível. A rede jesuíta, por sua vez, lutava uma batalha desesperada para preservar esses impérios, vendo-os como o último baluarte
contra um mundo dominado pela finança maçônica anglo-americana e pelo secularismo francês. A guerra foi longa e sangrenta, precisamente porque as forças estavam equilibradas. Mas em 1917, dois eventos mudaram o curso da história para sempre. O primeiro foi a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. O presidente Woodrow Wilson, fortemente influenciado por conselheiros maçons, levou a América ao conflito sob o pretexto do afundamento de navios por submarinos alemães. A verdadeira razão era garantir que os maciços empréstimos feitos pelos bancos de Nova York aos aliados não fossem perdidos e que a América tivesse um assento na mesa quando a nova ordem mundial fosse desenhada. O segundo evento foi ainda mais cataclísmico: a Revolução Russa. O regime czarista, enfraquecido pela guerra e pela corrupção interna, entrou em colapso. O que se seguiu foi uma das operações de engenharia social mais audaciosas e cínicas da história. Os bolcheviques, um pequeno grupo de revolucionários marxistas, liderados por Lenin, foram a ferramenta escolhida para tirar a Rússia da guerra e mergulhá-la no caos. Lenin foi contrabandeado da Suíça para a Rússia em um trem selado, com a permissão do alto comando alemão, que esperava que ele causasse problemas para o governo russo. Mas o verdadeiro financiamento para a Revolução veio de uma fonte surpreendente: banqueiros de Nova York e Londres, homens como Jacob Schiff, da Kuhn, Loeb e companhia, ligados aos interesses financeiros que os jesuítas mais se opunham. Por que os capitalistas financiariam os comunistas? Porque os bolcheviques, com sua ideologia de ateísmo militante e destruição total da velha ordem, fariam o que nenhum outro grupo poderia: aniquilar permanentemente a Rússia czarista, um antigo aliado da rede jesuíta, e transformar o país em um laboratório para um novo tipo de controle social, ao mesmo tempo em que o removeriam como um competidor no cenário global por décadas. Foi uma jogada brilhante e diabolicamente perigosa. A Revolução Bolchevique deu origem a um monstro que ninguém esperava. O comunismo soviético tornou-se uma força incontrolável, uma nova ideologia messiânica que competiria com a fé e a finança pelo domínio do mundo. A guerra nas sombras agora tinha um terceiro jogador, brutal e imprevisível. O fim da guerra em 1918 viu o objetivo principal alcançado. Os três impérios estavam em ruínas. O mapa da Europa foi redesenhado no Tratado de Versalhes, um documento punitivo que humilhou a Alemanha e plantou as sementes para o próximo conflito. A Liga das Nações foi criada, o primeiro passo em direção a um governo mundial, um antigo sonho maçônico. Parecia uma vitória total, mas das cinzas dos impérios derrotados, novos monstros começaram a rastejar. Na Itália, o caos e o medo do comunismo levaram à ascensão de Benito Mussolini e seus camisas negras. O fascismo, com seu nacionalismo agressivo e culto ao líder, era uma reação direta ao fracasso do liberalismo e à ameaça do bolchevismo. No Vaticano, a rede jesuíta viu em Mussolini uma ferramenta útil. Eles o apoiaram secretamente, culminando no Tratado de Latrão de 1929, que criou o Estado do Vaticano e restaurou parte do poder temporal do Papa. Na Alemanha, a humilhação de Versalhes e o colapso econômico criaram o terreno fértil para um movimento ainda mais virulento: o nazismo de Adolf Hitler. O nazismo era um coquetel tóxico de racismo, ocultismo e nacionalismo, mas também era financiado por industriais alemães e, secretamente, por capitalistas na Grã-Bretanha e na América, que viam em Hitler um baluarte contra a expansão soviética. Os jesuítas e a maçonaria, em sua busca pela aniquilação mútua, haviam libertado forças do inferno. Eles pensavam que poderiam controlar esses novos movimentos, usá-los como peões em seu jogo. Eles estavam terrivelmente enganados.
O fascismo e o nazismo não eram peões de ninguém. Eram novas religiões seculares com seus próprios messias e suas próprias ambições apocalípticas. A grande carnificina não havia terminado, foi apenas um ensaio. O mundo estava prestes a entrar no segundo round, uma guerra total que faria a primeira parecer uma briga de crianças. Se você pudesse voltar no tempo para impedir uma catástrofe, qual monstro você apagaria da história? O comunismo, que prometia igualdade e entregou campos de concentração? Ou o fascismo, que prometia ordem e entregou o Holocausto? Deixe sua escolha nos comentários. A Segunda Guerra Mundial não foi uma repetição da primeira. Foi a sua monstruosa continuação, um jogo de xadrez multidimensional onde os jogadores antigos tentavam desesperadamente manipular as novas e aterrorizantes peças que eles mesmos haviam ajudado a criar. Adolf Hitler e o Terceiro Reich não eram simples peões. Eram o resultado de um vácuo de poder e de uma aposta cínica que saiu catastroficamente do controle. Quem estava por trás de Hitler? A resposta é: todos e ninguém. Ele era um buraco negro que atraía apoio de todas as direções. Industriais alemães, aterrorizados pelo comunismo, financiaram sua ascensão. Círculos ocultistas, como a Sociedade Thule, forneceram sua base ideológica. E, crucialmente, facções dentro do establishment britânico e americano o viam como uma arma necessária. Figuras como o Duque de Windsor e empresários como Henry Ford expressaram abertamente sua admiração por Hitler, vendo-o como a única força capaz de parar o avanço de Stalin na Europa. Eles permitiram e até mesmo incentivaram o rearmamento da Alemanha, na esperança de que o nazismo e o comunismo se aniquilassem mutuamente, deixando o Ocidente para recolher os pedaços. A rede jesuíta e o Vaticano jogaram um jogo ainda mais perigoso e ambíguo. O Papa Pio XII, que serviu como núncio papal em Berlim por muitos anos, via o comunismo ateu como o inimigo principal da Igreja. Ele assinou a Reichskonkordat com Hitler em 1933, um tratado que garantia os direitos da Igreja na Alemanha em troca de sua retirada da política. Para muitos, isso foi visto como uma bênção papal ao regime nazista. Por baixo da diplomacia, a realidade era mais complexa. Agentes jesuítas operavam em ambos os lados. Alguns, como o padre jesuíta Robert Leiber, conselheiro próximo do Papa, ajudaram a organizar redes de fuga para judeus e dissidentes. Outros, especialmente na Croácia fascista dos Ustaše, estiveram envolvidos em atrocidades terríveis. O Vaticano não controlava Hitler, mas tentava usá-lo, mantendo canais secretos de comunicação abertos tanto com os nazistas quanto com os aliados, posicionando-se para sobreviver e influenciar o mundo do pós-guerra, não importando quem vencesse. Enquanto isso, as lojas maçônicas na Europa continental foram brutalmente suprimidas por Hitler e Mussolini, que as viam corretamente como centros de oposição liberal e internacionalista. Milhares de maçons foram presos e enviados para campos de concentração. Isso galvanizou a maçonaria nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele mesmo um maçom de alto grau, e o primeiro-ministro Winston Churchill, iniciado na maçonaria em sua juventude, lideraram a carga contra o eixo. A guerra para eles era uma cruzada pela sobrevivência da democracia e dos valores maçônicos de liberdade contra a tirania. As agências de inteligência do mundo tornaram-se o verdadeiro campo de batalha da guerra secreta. A Abwehr alemã, o MI6 britânico, a OSS americana, precursora da Agência Central de Inteligência, e a NKVD soviética estavam repletas de agentes duplos e triplos. Muitos deles não trabalhavam primariamente para seus países, mas para as ordens antigas. Agentes jesuítas infiltrados na Abwehr usavam sua posição para passar informações aos aliados, não por amor à democracia, mas para garantir a derrota de Hitler,
que eles agora viam como um herege pagão e incontrolável que ameaçava destruir a civilização cristã. Agentes maçons na Suíça e na Suécia mantinham contato com elementos da resistência alemã, tentando arquitetar um golpe contra Hitler. A guerra no leste europeu, a batalha titânica entre a Alemanha nazista e a União Soviética, foi o conflito que os manipuladores ocidentais haviam desejado, mas sua escala de selvageria foi apocalíptica. Milhões morreram em uma guerra de extermínio ideológico e racial. Stalin, o monstro que eles haviam ajudado a criar, tornou-se um aliado relutante e necessário. A aliança entre o Ocidente capitalista e a União Soviética comunista foi a prova definitiva de que a guerra nas sombras transcendia qualquer ideologia. Era uma aliança de conveniência para destruir um inimigo comum que havia se tornado uma ameaça para todos. A batalha mais secreta de todas foi travada nos laboratórios de física. A corrida para construir a bomba atômica. Tanto os nazistas quanto os aliados sabiam que quem quer que obtivesse essa arma primeiro venceria a guerra e dominaria o mundo. O Projeto Manhattan, liderado pelos Estados Unidos da América, reuniu os maiores cérebros científicos do mundo, muitos deles refugiados da Europa fascista. Mas quem controlaria essa força divina e destrutiva? A decisão de usar a bomba em Hiroshima e Nagasaki não foi apenas para forçar a rendição do Japão. Foi uma mensagem para o mundo, e especialmente para Stalin. Uma nova arma estava em jogo, um novo poder que redefiniria a geopolítica para sempre. A Segunda Guerra Mundial terminou com a derrota do fascismo, mas o mundo que emergiu de suas ruínas não era um mundo de paz. Era um mundo dividido em dois, com duas superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apontando arsenais nucleares uma para a outra. O tabuleiro de xadrez foi limpo das peças antigas e um novo jogo, muito mais perigoso, estava prestes a começar. A Guerra Fria seria a cobertura perfeita para a continuação da Guerra Eterna, uma fase onde a linha de frente não passava pela Terra, mas através das mentes e almas de toda a humanidade. A traição se tornaria a norma e o mundo viveria por 50 anos à beira do aniquilamento. O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe a paz, mas sim a cortina de ferro. O mundo foi dividido em dois blocos ideológicos: o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o Oriente comunista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este impasse global, conhecido como Guerra Fria, foi a fachada perfeita para a guerra nas sombras entrar em sua fase mais intensa e paranoica. O medo do apocalipse nuclear congelou os exércitos, mas nas sombras a batalha esquentou. As duas novas superpotências criaram vastas e poderosas agências de inteligência. A Agência Central de Inteligência, CIA, nos Estados Unidos, e o Comitê de Segurança do Estado, KGB, na União Soviética. O que a história oficial não conta é que essas agências não nasceram no vácuo. Elas foram infiltradas desde o seu nascimento por agentes leais não a Washington ou Moscou, mas às antigas ordens. O recrutamento de Reinhard Gehlen, o chefe da inteligência nazista na Frente Oriental, pela CIA, para criar uma rede de espionagem contra os soviéticos, é um exemplo clássico. Gehlen trouxe consigo toda a sua organização, repleta de ex-nazistas e colaboradores. Mas quem eram seus verdadeiros mestres? Da mesma forma, a KGB foi construída sobre as fundações da antiga polícia secreta czarista, a Okhrana, com sua longa história de infiltração e provocação. A maçonaria, com sua forte presença no establishment de Washington e Londres, exerceu uma influência maciça sobre a formação da CEURA e da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo era conter a expansão soviética
e promover um mundo de livre mercado e governos seculares. A rede jesuíta, por sua vez, viu o comunismo ateu como o mal supremo e se alinhou taticamente com o Ocidente. Através de suas redes na Europa, especialmente na Itália e na Alemanha Ocidental, eles ajudaram a financiar partidos democrata-cristãos e a organizar a resistência anticomunista. A Guerra Fria transformou o mundo inteiro em um tabuleiro de xadrez. Cada guerra por procuração, cada golpe de Estado, cada revolução no Terceiro Mundo era uma jogada neste jogo mortal. A Guerra da Coreia, a crise dos mísseis de Cuba, a Guerra do Vietnã, eventos que levaram o mundo à beira da aniquilação nuclear, foram, em muitos casos, o resultado de provocações e manipulações encenadas não pelos presidentes ou primeiros ministros, mas por facções dentro de seus próprios estados profundos. A Operação Gladio é talvez o exemplo mais chocante. Uma rede secreta, Stay Behind, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada após a Segunda Guerra Mundial para resistir a uma possível invasão soviética, foi cooptada por elementos de extrema-direita e usada para realizar ataques terroristas de bandeira falsa em toda a Europa, especialmente na Itália, durante os Anos de Chumbo. O objetivo da estratégia da tensão era culpar os comunistas, assustar a população e justificar leis mais autoritárias, impedindo que os partidos comunistas chegassem ao poder democraticamente. Por trás da Gladio estavam facções da inteligência ocidental, a loja maçônica clandestina P2 na Itália e figuras ligadas ao Vaticano. Era a guerra nas sombras em sua forma mais suja. O assassinato de John F. Kennedy em 1963 é o enigma que assombra a América até hoje. Kennedy estava em conflito com múltiplos centros de poder. Ele queria se aproximar da União Soviética após a crise dos mísseis. Prometeu despedaçar a CIA em 1000 pedaços e estava desafiando o poder do sistema da Reserva Federal. Ele fez inimigos na máfia, nos exilados cubanos, na indústria militar e nas profundezas de seu próprio governo. Sua morte foi um golpe de Estado, eliminando um líder que se recusava a seguir o roteiro da Guerra Fria e abrindo caminho para a escalada maciça da Guerra do Vietnã. Foi um aviso brutal. Nenhum líder, nem mesmo o presidente da nação mais poderosa do mundo, estava acima do jogo. A guerra ideológica entre capitalismo e comunismo era a cortina de fumaça. A verdadeira batalha era pelo controle da estrutura de poder global do pós-guerra. Quem controlaria a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional? Quem ditaria a política energética global? Quem se beneficiaria do complexo industrial militar? Eram as mesmas perguntas de séculos atrás, apenas com armas mais poderosas e apostas infinitamente mais altas. Reis foram substituídos por presidentes e o veneno no cálice foi substituído pela bala de um atirador ou por uma crise financeira orquestrada. A ironia suprema da Guerra Fria é que, enquanto o mundo se concentrava na luta entre dois sistemas, a convergência entre eles já estava acontecendo nos bastidores. Ambos os sistemas, o americano e o soviético, dependiam de vastas burocracias, vigilância em massa de seus cidadãos e a crença de que os fins justificavam os meios. A guerra nas sombras estava se preparando para sua fase final. O colapso da União Soviética em 1991 não foi uma vitória da liberdade, como nos disseram. Foi o fim de uma fase do jogo. Com a remoção do inimigo ideológico, o caminho estava livre para a implementação de uma nova forma de controle, uma forma muito mais sutil e abrangente. A guerra não precisava mais de mísseis e tanques. O novo campo de batalha estava sendo preparado, um campo de batalha invisível, onde as armas seriam a informação, a dívida e a tecnologia. A guerra estava vindo para casa. A guerra era pela sua mente.
O colapso do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética foram celebrados como o fim da história. A democracia liberal e o capitalismo haviam triunfado. A paz e a prosperidade globais pareciam estar ao alcance. Foi a maior ilusão do século XX. A guerra nas sombras não terminou. Ela apenas se tornou quântica. Com a ausência de um grande inimigo, a máquina de guerra precisava de um novo propósito, e a estrutura de controle global precisava de um novo sistema operacional. A globalização tornou-se a nova ideologia, a remoção de barreiras comerciais, a livre circulação de capitais e a ascensão de corporações multinacionais mais poderosas que muitos estados-nação criaram um novo império, um império sem centro geográfico, governado a partir de salas de reuniões em Davos, Nova York e Xangai. A antiga batalha entre a hierarquia jesuíta e a rede maçônica evoluiu. Os dois modelos começaram a se fundir. A estrutura hierárquica das corporações e dos bancos de investimento globais espelhava a antiga ordem, exigindo obediência e lealdade. Mas sua operação era em rede, descentralizada e fluida, como a antiga Irmandade. O poder não estava mais no trono ou no altar, nem mesmo na Casa Oval. Estava nos algoritmos que moviam trilhões de dólares pelo globo em nanosegundos. A guerra se moveu para o ciberespaço. A crise financeira de 2008 foi o primeiro grande ataque da nova era. Não foi um acidente de mercado. Foi uma demolição controlada, uma transferência massiva de riqueza da classe média para a elite financeira global, orquestrada através de instrumentos financeiros complexos que ninguém entendia. Os governos, em vez de punir os arquitetos do colapso, os resgataram com o dinheiro dos contribuintes, provando de uma vez por todas quem realmente estava no controle. A dívida se tornou a nova forma de escravidão. As revoluções coloridas que varreram a Europa Oriental e o Oriente Médio foram apresentadas como levantes espontâneos pela democracia. Na realidade, eram operações sofisticadas de mudança de regime, coordenadas através de redes sociais e financiadas por fundações e organizações não governamentais ligadas aos centros de poder ocidentais. A tecnologia que deveria nos conectar e libertar foi transformada na arma perfeita para a manipulação em massa. As redes sociais, os motores de busca, os nossos próprios telefones, tornaram-se o sistema de vigilância mais abrangente e voluntário já criado. Os novos mestres não precisam mais de espiões em batinas ou em aventais. Nós mesmos relatamos nossos pensamentos, nossos desejos, nossas localizações 24 horas por dia. Os algoritmos que nos alimentam com notícias, entretenimento e publicidade não são neutros. Eles são projetados para nos manter engajados, indignados e, acima de tudo, divididos. A polarização política que vemos em todo o mundo não é um acidente, é uma estratégia. Sociedades divididas são mais fáceis de controlar. Enquanto a esquerda briga com a direita, enquanto discutimos sobre questões culturais triviais, ninguém está prestando atenção nas decisões reais que estão sendo tomadas nos bastidores. A criação de notícias falsas e a manipulação da opinião pública atingiram um nível industrial. A própria noção de verdade objetiva está sob ataque. Quando ninguém sabe em que acreditar, as pessoas se apegam a qualquer narrativa que confirme seus preconceitos, tornando-se prisioneiras em suas próprias bolhas de informação. Este é o fim do jogo. O objetivo final da guerra nas sombras não é a vitória de um lado sobre o outro. É a criação de um caos total e controlado, um mundo onde a confusão é tanta que as pessoas implorarão por ordem a qualquer preço. E essa ordem será oferecida por aqueles que criaram o caos. A guerra está saindo das sombras porque o mundo inteiro está se tornando uma sombra. Eles não estão mais se escondendo.
Eles simplesmente nos convenceram de que não existem. Eles nos fizeram acreditar que as catástrofes são acidentais, que os líderes são estúpidos e que a história é uma sucessão aleatória de eventos. Mas não é. É uma corrente, uma longa e sangrenta corrente de causa e efeito, forjada no fogo de uma guerra de 500 anos. Uma guerra entre duas visões de controle, que no final se fundiram em uma só: o controle total. O campo de batalha final não é um país ou um continente. É a sua consciência, é a sua capacidade de pensar criticamente, de questionar a narrativa oficial, de enxergar os fios que conectam os eventos. Eles venceram, ou a batalha pela sua mente apenas começou. A escolha, como sempre, não está nas mãos de reis ou espiões. Está nas suas.